Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Aqui você encontra todas as notícias do Flamengo, react e muito mais. E nesse vídeo, pessoal, vamos conferir aqui um react do canal do Vene Casagrande. Ele traz aí informações a respeito de 8 jogadores em fim de contrato. Um deles já está definido e já está fora do Mengão para 2026. Antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos. Vamos lá, pessoal, conferir. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa situação do Juninho, galera, que ele se despediu nas redes sociais já. O próprio Flamengo também já se despediu dele. Ele foi anunciado pelo Pumas do México e o Flamengo vai receber aí 5 milhões de dólares, dá em torno de 27 milhões de reais pela venda desse jogador. O contrato final ficou decidido o seguinte: o Flamengo recebe a primeira parcela à vista e depois o restante em outras 3 parcelas. Então, uma à vista e depois 3 parcelas num período de 18 meses, tá? Então, o Flamengo vai acabar de receber aí daqui a 18 meses. Tá tudo bem, não tem nenhum problema isso. Eu acho que o jogador veio, entregou aquilo que poderia entregar. Ele postou uma mensagem linda, maravilhosa, postei nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, no Twitter, quem quiser ler na íntegra, uma mensagem muito bonita. E eu acho que o mais importante, ele sai muito pela porta da frente. Eu nem vou entrar no mérito se foi uma contratação certa ou errada. Eu acho que acabou, no fim das contas, sendo errada, porque o jogador não foi titular, não foi utilizado por Felipe Luiz. No entendimento interno, eles acham que, de fato, eles erraram, não por ser um jogador ruim de bola, não é isso. É por conta das características. Eles não avaliaram da melhor maneira possível no entendimento interno, comissão técnica e diretoria, e por conta disso o jogador acabou não recebendo muitas oportunidades. Mesmo assim, fez gol do título do Campeonato Carioca, fez gol importante na fase de grupos da Libertadores, que garantiu e ajudou o Flamengo a se classificar nas oitavas de final. Fez gol importante no Brasileirão, naquela virada em cima do Sport. Ele fez o gol da virada. Além disso, sempre foi um profissional super íntegro no dia a dia, nos treinamentos. Pois é, pessoal, o Juninho sempre um jogador muito dedicado. As oportunidades tiveram, ele aproveitou algumas, pessoal. Porém, a dificuldade aí de ter mais oportunidade é por conta que o elenco do Flamengo, pessoal, é recheado de atletas muito bons. Cebolinha, Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino, vários jogadores ali, pessoal, para disputar uma vaga. Ele teve algumas oportunidades e, como o Vini citou aí, fez gols importantes aí, e boa sorte para ele aí no Pumas do México. E nos jogos sempre honrou a camisa do Flamengo. Nunca deu migué, nunca ficou chateado, muito pelo contrário, sempre demonstrando muita raça ao vestir a camisa do Flamengo. Então, Juninho, você merece muito ser feliz, que você seja muito feliz agora no Pumas do México. Vamos agora falar do futuro, porque o Flamengo tem 7 jogadores com contrato que acabam daqui a um ano, em dezembro de 2026. Danilo, Alexandre, Bruno Henrique, Cebolinha, Diogo Alves, Iago, Douglas Telles e Carlinhos. São esses 7 jogadores. Vamos por parte. Danilo e Bruno Henrique. Esses 2 jogadores deixaram a entender já que vão encerrar a carreira após o término do contrato com o Flamengo. Danilo, para mim, essa decisão já foi tomada. É um jogador que fala assim muito abertamente sobre esse assunto. É um jogador que eu respeito demais, porque tem um nível intelectual maneiro demais, super avançado. É um cara que escreve, ele tem uma coluna, eu esqueci o nome do jornal agora, ele tem uma coluna, ele escreve. Então, assim, é um cara que eu super admiro, além de ser um baita jogador. Isso não quer dizer que eu esteja torcendo para ele ir para a Copa do Mundo. Eu acho que a convocação dele para a seleção brasileira é um erro, porque tem outros jogadores à frente dele, mas no Flamengo sempre honrou a camisa do Flamengo, inclusive fez gol muito importante do tetra da Libertadores. E o Bruno Henrique é a mesma situação, um cara que eu super respeito, ídolo máximo da história do Flamengo, senta à mesa com Zico, com outros ídolos da história do Flamengo.
e ele deixou a entender que vai encerrar a carreira ao término desse contrato. Bruno Henrique conquistou tudo que poderia conquistar na vida dele, né? 35 anos que ele vai completar, jogou na Europa, pouca gente lembra disso, com a camisa do Wolfsburg, da Alemanha, fez uma partidaça contra o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Então esses dois jogadores devem encerrar a carreira após o contrato. Alex Sandro é uma incógnita, eu até conversei com uma pessoa que gerencia a carreira dele recentemente. Ele vai jogar a Copa do Mundo, se tudo der certo, e aí depois ele vai avaliar o que pretende fazer. Flamengo e Alex Sandro não tem nenhuma conversa em andamento para renovação de contrato, nada disso. Outro jogador com futuro incerto, Cebolinha, um jogador que até cresceu um pouco de produção nessa reta final de temporada, mas é um atleta que assim tem um custo extremamente alto, já demonstrou interesse em sair na última janela, na janela do meio do ano, mas o Flamengo na ocasião não liberou. O épico jogo de ação online War Thunder, que tinha a incerteza sobre Bruno Henrique, que estava passando por um processo, se seria punido ou não, e agora o contrato dele acaba daqui a um ano, ou seja, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Eu entendo que o Cebolinha e Flamengo chegou o momento de um ponto final, fim do ciclo, tentou de tudo dar certo com a camisa do Flamengo, infelizmente sofreu com muitas lesões desde quando chegou. Sempre quando ele está em boa fase, começando aí a mostrar um bom futebol, acontece de ter uma contusão, acontece de voltar aí para o departamento médico. Esse ano, 2, 3 vezes, sempre que ele voltava a entrar em campo, a fazer boas partidas, teve um período que ele estava titular, pessoal, sempre titular do Flamengo, se machucou. Aí passou 2, 3 meses, voltou novamente. No primeiro jogo já voltou a sentir a contusão e passou mais um período fora. E agora no final de ano conseguiu aí mostrar aí um bom futebol, sempre entrando no segundo tempo, mudando as histórias de alguns jogos. Realmente muito difícil aí ele renovar com o Flamengo por conta das lesões. O Bruno Carioca, o melhor momento dele foi nos tempos de Tite, sem sombra de dúvida. Respeito máximo ao Cebolinha, mas eu acho que é o melhor para ele e para o Flamengo, esse rompimento de laço, que o Flamengo consiga negociá-lo e tentar diminuir ao máximo o prejuízo, digamos assim, porque ele foi um atleta que o Flamengo pagou aí 18 milhões de euros para tirar lá do Benfica na ocasião. E outra, não vou criticar a antiga gestão por conta disso. Bati palma quando o Cebolinha chegou ao Flamengo, mas infelizmente nem toda contratação dará certo. Diogo Alves, Iago e Douglas Telles, 3 jovens jogadores. Diogo Alves se tornou reserva imediato do Rossi atualmente, porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro. O Flamengo está no mercado em busca de um outro goleiro para a vaga do Matheus Cunha. Então, acho que tem que renovar por pelo menos mais um ano. O Iago, para mim, é um baita zagueiro. Eu entendo o Felipe Luiz não utilizá-lo pela questão das características. Eu entendo isso, mas eu acho que o Iago tem que ter o contrato renovado, porque o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. É um jogador que tem muito potencial e eu não tenho dúvidas que vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estariam interessados na contratação de Iago nesse momento. Falo o mesmo do Douglas Telles, atacante que o Felipe Luiz gosta muito. Ele joga com o pé trocado, atacante que faz recomposição defensiva, super interessante, tem uma boa leitura tática, apenas 18 anos. Tem que renovar o contrato, porque o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. E para finalizar a nossa lista, Carlinhos, atacante que estava emprestado ao Vitória, retorna agora de empréstimo. O Vitória tentou devolver esse jogador durante o empréstimo, o Flamengo não quis, não era obrigado, ficou lá, agora volta. O Flamengo vai tentar uma rescisão de contrato, porque é um jogador que está fora dos planos, não está nos planos da diretoria. Quem quer que seja o futuro treinador, a diretoria não quer ficar com o Carlinhos. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Podem comentar à vontade. Cebolinha tem que ficar, Alexandre, Flamengo tem que renovar o contrato. Lembrando, o Flamengo tem a ideia de diminuir a média de idade do elenco. Então, você renovando com o Alexandre, você manteria a idade lá em cima, a média de idade lá em cima. Com o Bruno Henrique, com o Danilo, a mesma coisa.
com o próprio Cebolinha também, que já não é mais um jovem. Mas eu quero a opinião. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, comenta aqui abaixo qual jogador aí deve renovar ou não com o Flamengo. Se inscreve no canal, deixa seu like, créditos para o canal do Vini Casagrande na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera.